Meus amados irmãos, gostaria de cumprimentá-los com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, seja bem-vindo ao canal Devocional com a Palavra. Meu nome é Wellington. Eu gostaria de deixar nessa manhã, ou tarde ou noite, dependendo da hora que você estiver nos acompanhando, uma palavra para o seu devocional, que se encontra a primeira no livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 1, e depois no livro de Levítico, capítulo de número 6 e versículo de número 13, e nos fala assim a santa e gloriosa palavra do Senhor. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor, e trouxeram a casa de Abinadab no outeiro, e consagraram Eleazar seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram, que até chegaram 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Meus amados irmãos, aqui, meus irmãos, após o Senhor castigar os filisteus, o Senhor colocar a sua mão pesada sobre os filisteus, a arca novamente voltaria para o povo de Israel. E o Senhor, após a arca chegar, o povo viria a novamente errar, a novamente a pecar, fazendo com que novamente o Senhor viesse a castigá-los. O povo iria olhar o que tinha dentro da arca, e o Senhor pesaria a sua mão sobre o povo. Meus irmãos, o pecado estava tão enraizado de uma forma sobre o povo, que o povo facilmente tinha se esquecido do que seus avós, do que seus pais os mencionavam, sobre como a mão poderosa do Senhor os tinha libertado do jugo de Faraó, como os tinha libertado do cativeiro que eles se encontravam no Egito. O povo facilmente se pervertia e abandonava ao Senhor. E a palavra do Senhor vai nos falar, meus amados irmãos, que o povo, devido à sua frieza espiritual, devido a seu pecado enraizado, que quando a arca voltou novamente, meus irmãos, o povo veio a fazer o quê? Vai falar no versículo de número 2, e sucedeu que desde aquele dia que a arca ficou em Kiriat Jearim, tantos dias se passaram, que até chegaram 20 anos. Ou seja, meus irmãos, o povo estava tão enraizado no lamaçal de pecado, que naquele tempo a presença do Senhor, a arca do Senhor, o Senhor falava com o povo de cima do propiciatório da arca, ou seja, era a presença visível de Deus, presença do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. E quando a arca, a palavra vai falar que a arca ficou tanto tempo, meus irmãos, lá em Kiriat Jearim, que vai nos falar e nos ensinar algo profundo, que o pecado estava tão enraizado que o povo nem se deu conta, e o tempo passou que chegou a 20 anos, ou seja, a presença de Deus, a arca ficou lá 20 anos, e todo o povo de Israel viria a se lamentar depois, tanto que o profeta Samuel faria um reavivamento, ele chamaria o povo para que o povo abandonasse as suas práticas pecaminosas. E no livro de Levítico, meus irmãos, capítulo 6 e versículo de número 13, vai nos falar, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Levítico 6, versículo de número 13, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Meus irmãos, aqui o Senhor está falando sobre a lei do holocausto, e o sacerdote todas as manhãs, ele tinha, meus irmãos, que retirar as cinzas e colocar lenha sobre o altar, para que o fogo não apagasse. O fogo deveria arder continuamente, o fogo ficaria aceso para sempre. Mesmo quando a nuvem partia ou a coluna de fogo partia à noite, os sacerdotes deveriam retirar essas brasas do altar, eles deveriam proteger essas brasas para que o fogo não se apagasse. E quando a nuvem assentava ou a coluna de fogo, que o tabernáculo fosse montado novamente,
esse fogo ficaria aceso, ele não se apagaria. E hoje, meus irmãos, o Senhor Jesus nos enviou o Espírito Santo, o Consolador, e Ele mora, Ele faz morada dentro do nosso coração. Meus irmãos, o Senhor nos constitui o reino, nos constitui os sacerdotes. Será que nós também temos nos esquecido, meus irmãos, da presença do Senhor, ao qual o Espírito Santo habita no nosso coração e na nossa vida, o Consolador? Ou será que, meus irmãos, nós estamos como no tempo do profeta Samuel, se esquecendo, meus irmãos, de manter acesa a chama do primeiro amor? Muitos têm se afastado, têm se esquecido do primeiro amor. Meus irmãos, que aquela chama, que é a chama que arde continuamente quando você encontra o seu primeiro amor, que é Jesus Cristo, que ela não se apague, que você coloque lenha todos os dias no altar, que é o seu coração, para que você não venha a esquecer jamais da presença. Não esqueça do primeiro amor, não o abandone, permaneça firme na presença do primeiro amor. Somente o primeiro amor, meus irmãos, o primeiro amor, que é Jesus Cristo, não se afaste da presença dele, porque o Senhor, ele tem algo glorioso para nos dar, meus irmãos. Ele já nos deu o Consolador, que é o Espírito Santo. Ele nos deu o direito de ser chamado de filhos de Deus. E Ele nos deu a salvação através de tudo que Ele passou lá no Calvário. Mantenha aceso o tabernáculo, o seu altar permaneça aceso, queimando diariamente, para que o fogo não venha se apagar. Não se esqueça do primeiro amor, mantenha sempre acesa essa chama, para que o tempo não passe, porque o que o inimigo quer é te esfriar, para que você perca a sua comunhão com o primeiro amor. Mantenha sempre acesa a chama no seu altar, que é o seu coração. Que os irmãos fiquem com essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém.